Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigman para mais um vídeo artigo destinado a populações especiais. Esse aqui de novo estou atendendo a um pedido pessoal aí, os estudantes meus aí da Serra Gaúcha, falando sobre treinamento de força pós-cirurgia bariátrica, né? A cirurgia bariátrica, aquela em que se faz uma intervenção cirúrgica, né? Como o nome diz, visando, né, várias estratégias para redução de estômago, com grampo, com balão e outras estratégias que são utilizadas. E aí a pergunta é, e depois disso, faço exercício, faço treinamento de força, posso fazer, não posso, tenho resultado, não tem? O que a literatura me diz aí, certo? Então vamos lá, vamos para a nossa telinha aqui. Um artigo 2020, Morales Marroquim, grupo americano, colaboradores, né? Resistance Training, né? Treinamento de força pós-metabólica e cirurgia bariátrica em pacientes. É uma revisão de literatura, não meta-análise, uma revisão. Então, na introdução, primeiramente, os autores falam, né, que o exercício pós-metabólico e cirurgia bariátrica, né, ele ajuda na perda de peso, na retenção da força, na acessibilidade à insulina, na aptidão cardiorrespiratória. Então, o exercício ele é importante, né? O grande problema é que boa parte não alcança, desses pacientes não alcança a recomendação dos 150 minutos, né, como estratégia de saúde, né? E com isso, né, existe um risco de recuperar este peso eliminado. Bem, ainda, né, é importante pontuar que as recomendações para obesos, em termos de volume de exercício, vão de 250 a 300 minutos semanais. Então, ele é um pouco mais rigoroso do que a orientação pensando em saúde. E assim como a recomendação de fazer exercícios de força também para melhora do componente da saúde. Bem, ainda fala sobre a restrição calórica para se emagrecer, então dietas em torno de 1.200 a 1.600 calorias são recomendadas, né, tipicamente recomendadas, sendo que cirurgias pós-bariátricas normalmente consomem em média uma restrição ainda mais severa, somente de 700 a 800 quilocalorias, né, nos primeiros meses, por todo um complicado da cirurgia, né, então uma dieta extremamente restrita, né. E um outro detalhe importante, né, que a cirurgia bariátrica, né, ela tende a ter uma redução de massa magra maior do que as dietas hipocalóricas, né? Enquanto que os sujeitos perdem massa magra em torno de 15% e 25%, o pessoal da cirurgia bariátrica perde 35%. Então, olha só, a gente está falando de perder massa muscular, massa óssea, e não somente a massa de gordura, que às vezes é o objetivo maior. Então, os mecanismos que levam a essa diferença, então os autores trazem vários mecanismos, que não é o ponto da nossa discussão, mas de qualquer forma existe uma diferença catabólica que acontece nas pessoas que apenas fazem uma dieta com restrição, com esses sujeitos que têm essa restrição meio que imposta por conta da cirurgia, certo? Então, uma das coisas que a gente tenta fazer é reter essa massa magra, a massa magra tanto muscular como massa óssea, né, bem como conseguir manter a força ao longo do período. Tá? Então, foi baseado no PRISMA, essa revisão de literatura, foi utilizado o NIH como método de avaliação da qualidade do estudo. Deixa eu ver o que mais. Isso aí, não tem tantos detalhes. Então, no fim das contas, de todas as buscas que fizeram, dos 529 artigos localizados, pelos critérios de inclusão, apenas 12 artigos foram utilizados entre 2011 e 2019. 344 participantes, estudos dos Estados Unidos, Brasil, França, Bélgica, Irã, Reino Unido e Dinamarca, homens e mulheres na grande maioria, alguns estudos, né, apenas com mulheres. A qualidade dos estudos, apenas 27% foi considerado como boa qualidade, o resto com qualidade pobre. Então, temos problemas metodológicos nesse tipo de estudo, ainda temos coisas que precisam ser melhoradas. As intervenções, em média, duraram 4 meses e meio, né? E os participantes conseguiram completar 80% das sessões, é um número parecido com outras populações. E vários estudos que tiveram estudo de treinamento de força
junto com aeróbico, e alguns poucos estudos, apenas 3 estudos, que tiveram apenas o treinamento de força. O treinamento de força, em média, foi feito 3 vezes por semana, 60 minutos, e eu acho que era isso em termos de... Ah, não, tem mais alguma coisinha aqui em cima, peraí. Sobre a efetividade das intervenções, né? Então, o resultado principal deste estudo de revisão. O treinamento de força permite a retenção da força muscular, né? Então, a resposta fisiológica mais importante é conseguir reter a força, manter a força, né? Um pouquinho houve uma redução, né? Uma redução da queda da massa magra, ou você não perdeu tanta massa magra, mas não foi isso o consenso. Alguns estudos, da mesma coisa a densidade mineral óssea, né? E nenhum estudo conseguiu eliminar a possibilidade de perder a massa magra, né? E a massa mineral óssea. Então, assim, ó, a cirurgia, mesmo com o treinamento, ela não impede que você deixe de perder. Você vai perder massa magra e massa óssea, o que alguns estudos mostraram que a queda foi um pouco menor, certo? E aí, a discussão do estudo é muito bacana, assim, recomendo a leitura completa do artigo, né? Então, assim, exercício de força sozinho ou combinado com o cardiovascular, ele consistentemente previne a perda de massa muscular, né? Então, normalmente a pessoa que faz essa cirurgia, ela perde força, e neste caso aqui, você conseguiu manter a força. Esse é o principal resultado. Aumentos, né, de massa magra são menos consistentes. Então, o impacto na massa magra, como eu falei, não é... Isso se deve principalmente para aspectos adaptações neuromusculares, né, frequência de disparo, recrutamento de unidades motoras, sincronização, né, e, de novo, né, não foi possível prevenir a perda de massa magra, e aqui ele coloca uma coisa importante, possivelmente treinamentos mais intensos de maior volume seriam necessários para se conseguir isso. E como você tem uma população que é um pouco debilitada nestes momentos iniciais, eles acabam tendo um comprometimento. Aqui as tabelas com todos os estudos, e ainda a discussão continua ainda com mais alguns aspectos importantes. Importante ainda, assim, ó, boa parte dos estudos, 73, não avaliou o consumo dos alimentos nessa fase de treinamento, e isso possivelmente possa ter um prejuízo na injeção de proteínas. Então, a gente pode ainda desconfiar que essa perda de massa muscular possa ter também um prejuízo ainda maior por falta de uma ingestão mais adequada de proteína. Os estudos, praticamente todos, 3/4 dos estudos não avaliaram. Então, a gente fica com isso ainda em dúvida. Se tivesse uma ingestão adequada de proteínas, será que não teríamos resultados um pouco melhores em termos de preservação de massa magra? Então, essa é a pergunta que fica para próximos estudos. Então, como falou, né, mais estudos são necessários para isso aí. E aí, no fim, ele traz uma parte legal, ele traz um guidelines, né, tentando resumir o que seria a sugestão, então, de treinamento para pacientes pós-cirurgia de bariátrica, né? Então, primeiramente, uma liberação médica, é importantíssimo que o médico autorize a prática. Exercícios cardiovasculares e de força são importantes. Ele sugere que, inicialmente, pensar num treino e progredir, né, com incrementos primeiro na duração e na frequência. Então, primeiro trabalhar com aumentos de volume para depois pensar em aumentos na intensidade, né? E esse aumento da intensidade ele tem que ser lento, né, dependendo da característica individual. Coisa que a gente já faz, né, e já toma cuidado com outras pessoas, né? No treinamento cardiovascular ele coloca em fazer não é sessões, bolts, sessões, né, curtas, né, de 10 minutos, tentando dar intervalo entre as práticas, né, fazendo chegando até 30 minutos. Né? Então, a ideia é que não se faça os 30 minutos consecutivos, mas se faça sessões de 10 minutos com pequenos intervalos. E quando se fala em recomendações, as recomendações são de 250 a 300 minutos para quem quer emagrecer. Então, pensando nesses sujeitos aqui,
provavelmente eles também vão ter que se encaminhar para essa perspectiva, né, de ter bastante volume. No treinamento de força, sugestão, corpo inteiro, começar com cargas leves, 3 vezes por semana, dias não consecutivos, 6 a 8 exercícios nos principais grupos, iniciar com 2 séries de 8 a 12 repetições, até onde consegue suportar, né, não uma carga de repetição máxima, mas um pouco menos, né? E com o passar do tempo progredir de 2 para 4 séries, né? Tentando aumentar dessa forma primeiro o volume e depois a intensidade. No futuro, né, incrementos na frequência, né, fazendo mais vezes por semana permite fazer um treininho split, ou seja, dividido, e aí sim treinar, quem sabe, 4 a 6 vezes por semana. Ainda, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, tem mais alguma coisinha, peraí. Então a intensidade fica para um segundo plano, né? Ainda a gente sabe então que dentro dessas perspectivas para obeso, né, esses exercícios eles são insuficientes para melhorar a massa magra, mas ele consegue preservar a massa muscular, a força muscular, tá? E um cuidado especial com a injeção de proteína, né? No futuro, diminuir o tempo de intervalo, que ele bota lá 2, 3 minutos de intervalo, que pode ser reduzido depois. E uma coisa muito importante é que tenha sempre a supervisão de um profissional habilitado, né? Então, tanto o treinamento aeróbico como de força pode ajudar e vai ajudar a manter essa força e melhorar a qualidade de vida desses sujeitos, ok? Então, no fim, ele ainda conclui dizendo que é uma efetiva estratégia para diminuir a perda de força. Então, você consegue manter melhor essa força muscular, certo? Então, esse é um artigo bacana, mostrando que é seguro, mais uma vez o treinamento de força e o exercício físico, mostrando que é seguro para pessoas, grupos especiais. Então, claro que dentro de alguns cuidados, dentro de uma supervisão adequada, sempre com um trabalho multidisciplinar muito importante, nutricionista, todo mundo envolvido aí que possa ajudar essa pessoa. Valeu, gente. Agradeço aí todo mundo aí. Se inscreve no canal, dá um joinha. Valeu. Tamo junto aí. Valeu.